Muito boa tarde para você, terça-feira, 6 de dezembro, RF News no ar. Veja os destaques da edição de hoje. Ministro do STF afasta Renan Calheiros da presidência do Senado. Não tem clima para o Senado Federal continuar essa votação como se nada tivesse acontecido. Petrobras recua e aumenta preço da gasolina e do diesel. Hoje em dia, tudo já está caro. Mulher dá à luz após ficar perdida por 4 dias na floresta amazônica. Se injetou de onde no mato, com placenta e tudo. Avião em que Xuxa estava é atingido por raio e faz pouso de emergência. Foram alguns minutos que a gente passou maior sufoco. Carro capota e vai parar no telhado de terminal de ônibus. E empresas investem em tecnologia para separar notícias falsas de verdadeiras na internet. Caí nessa. Os detalhes ao vivo no RF News. O ministro Marco Aurélio Mello concedeu uma medida liminar provisória afastando o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. A decisão atende ao pedido do partido Rede Sustentabilidade. Um oficial de justiça chegou a ir à casa de Renan Calheiros, mas não conseguiu entregar a notificação do STF. Ele só deve receber o documento hoje às 11 horas no Congresso. Durante toda a noite, vários parlamentares se reuniram com Renan na residência oficial da presidência do Senado. Estavam presentes o senador Jorge Viana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e líderes de partidos da base aliada. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, atendeu a um pedido da Rede Sustentabilidade, que argumenta que Renan Calheiros virou réu na semana passada por crime de peculato e, por isso, não poderia continuar no cargo por estar na linha sucessória da presidência da República. Mesmo com o afastamento, Renan continua senador pelo estado de Alagoas. A liminar ainda vai ser analisada pelo plenário da Corte. E agora quem assume a presidência do Senado é o vice Jorge Viana, do PT do Acre. Para a oposição, a mudança de comando da casa pode alterar o calendário e mexer com votações importantes, como o segundo turno da PEC do teto, que limita os gastos públicos. Nós vamos conversar muito com o Jorge Viana, porque eu acho que a partir desse afastamento do Renan, não tem clima para o Senado Federal continuar essa votação como se nada tivesse acontecendo. Mas o líder do governo no Congresso diz que a votação será mantida porque a data já tinha sido acertada. Esse calendário será respeitado, independente de quem esteja presidindo a sessão, se é o presidente Renan, se é o senador Jorge Viana, se sou eu, nós iremos cumprir o acordado com os senadores e com o país. Em nota, Renan disse que só vai se manifestar depois que conhecer o teor da liminar, que considerou uma decisão contra o Senado. Se você é motorista, prepare o bolso. Após cortar os preços dos combustíveis nas refinarias nos últimos 2 meses, a Petrobras anunciou que decidiu aumentar o valor da gasolina e do diesel. E o reajuste vale já a partir de hoje. De inveja não morro, mas mato muita gente. Será? Para esse tipo de serviço, a FAI nunca matou. Isso aí é só para espantar mesmo os olhos gordos mesmo. Não tá dando para ter inveja do Juliano, não. Produtor rural, ele roda 180 quilômetros de caminhão todo dia para trazer verdura até São Paulo. E agora vai pagar mais caro. A Petrobras acaba de anunciar que o óleo diesel vai ficar 9,5% mais caro nas refinarias. É um susto, né? Que hoje em dia tudo já está caro. Cada aumento que vem a mais para a gente é um desfalque a mais na renda da gente, que já é pouco, né? Depois de 1 ano, a gasolina também volta a aumentar. O reajuste nas refinarias será, em média, de 8,1% e vai afetar o bolso do consumidor. Aqui na bomba, o motorista pode pagar até 17 centavos a mais pelo litro do óleo diesel e 12 centavos a mais pelo litro da gasolina. O reajuste passa a valer a partir desta terça-feira e já tem consumidor pensando no que fazer com o orçamento. Pedro é vigilante, gasta em média R$ 350 por mês com gasolina. Ia de carro para o trabalho, mas essa imagem, segundo ele, está com os dias contados. Em diante eu vou andar mais de ônibus, né, que está ficando quase impossível de andar de carro em São Paulo. Trânsito é combustível que está cada vez maior, aumentando mais o valor. Fernando sai da Zona Leste e roda 80 quilômetros por dia para trabalhar do outro lado da cidade. E diz que vai cortar gastos. Afeta bastante, até algumas coisas a gente vai ter que reduzir, como alimentação durante o final de semana, sair com a pessoa, sair com a família,
Você já pensa já 2 vezes, quanto que a gente vai estar gastando, tem que já estar tudo na conta da caneta. Joel vai seguir a mesma linha. Vou ter que cortar algumas coisas, né, supérfluas, do tipo café, um chocolatinho, algumas coisas na minha casa vai ter que diminuir. O que explica o reajuste, segundo este economista, são 2 fatores: desvalorização do real em relação ao dólar e a alta do barril do petróleo no exterior. Como a gente importa petróleo refinado e exporta petróleo cru, então isso fez com que a Petrobras tivesse um aumento de custo. E como a maioria dos produtos é transportada de caminhão, a alta do diesel deve afetar outros setores. Essa elevação vai fazer com que a gente tenha aí um efeito encadeado, né? Então, o produtor de alface, ele depende da logística que é diesel, para poder chegar no supermercado, ou seja, nós vamos pagar 2 vezes, né? Hugo usa o furgão para entregar frios em São Paulo e região metropolitana. Gasta até R$ 2.300 por mês com óleo diesel e já pensa em reajustar o valor do frete. Desconta mesmo, você vai ter que dar uma segurada para poder você trabalhar e tentar conseguir trabalhar, porque vai ficar meio difícil. Do jeito que esse aumento que eles estão fazendo aí agora, vai estar difícil mesmo. Difícil mesmo, é aquela bola de neve, né? Aumenta o combustível, aumenta o transporte, aumenta os produtos e a gente pagando essa conta. Uma agricultora grávida que ficou ferida por 4 dias e deu à luz em plena floresta amazônica. Foram 4 dias só bebendo água. Foi a bênção de Deus. E ele ter resistido até agora. Se fosse calibre de outra criança, ainda não estava mais viva não, né? Se injetou de onde no mato, com placenta e tudo. A agricultora, que estava grávida de 9 meses, saiu para caminhar e se perdeu na floresta amazônica. Ela mora na área rural de Presidente Figueiredo, município distante cerca de 180 quilômetros de Manaus. 2 dias depois do desaparecimento, o marido reuniu algumas pessoas da comunidade para entrar nessa mata e procurar pela esposa. A agricultora foi encontrada já com o bebê em mãos. Francisca foi encontrada cerca de 12 horas após ter o bebê. Ela sentia dores e demonstrava fraqueza. Mãe e filho estavam 30 quilômetros distante de casa. Os 2 foram hospitalizados e passam bem. A família não vê a hora de se reunir. Davi vai se juntar aos outros 9 irmãos. O que eu queria era voltar para minha casa, dos outros meninos. Só vida nova. Só isso que eu quero. Vida longa ao Davi, né? Ontem, a apresentadora da Record TV, Xuxa Meneghel, viveu um susto. O avião em que ela estava foi atingido por um raio e teve que fazer um pouso de emergência. A própria apresentadora usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Xuxa publicou na internet vídeos gravados ainda dentro do jatinho. Usando máscaras de emergência, aparecem ela com o Dudu, o cãozinho de estimação, no colo, o namorado Juno e outras 2 pessoas, além de piloto e copiloto da aeronave. Sassá, tá tudo bem, tá? Acabamos de posar. Beijo. O destino de Xuxa era o estado do Piauí, onde participaria da inauguração de uma casa de festas. Mas durante o voo, o jatinho foi atingido por um raio. A forte descarga elétrica fez o piloto decidir realizar um pouso de emergência em Brasília. Já em terra firme, Xuxa, ainda assustada, explicou em outro vídeo o que aconteceu. Foi bastante difícil, foram alguns minutos que a gente passou maior sufoco, comecei a ficar nervosa, mas tá tudo certo agora. Depois do susto pelo pouso forçado, Xuxa cancelou a viagem para o Piauí. O compromisso será remarcado. De Brasília, a apresentadora embarcou de volta para o Rio de Janeiro. Pensei muito só na minha filha e na minha mãe e eu queria dividir isso com vocês, que a gente não pode deixar as coisas para amanhã, a gente tem que fazer tudo hoje, tá? Este especialista em aviação explica que as aeronaves são resistentes a descargas elétricas causadas por raios e que, na maioria das vezes, os passageiros sequer percebem o impacto. O comandante da aeronave foi muito prudente, eventualmente pode ter acontecido até para que ele justamente mantivesse a calma dentro da aeronave após um fenômeno desse, ele pode decidir pousar para mostrar para todos os passageiros que está tudo bem, que está tudo tranquilo.
Que susto, hein? Que bom que deu tudo certo, ficou tudo bem com a Xuxa. A seguir, motoristas e cobradores mantêm greve no transporte público em Paulínia. Os detalhes depois do intervalo, estamos ao vivo, agora são 12h13. RF News de volta e ao vivo para todo o Brasil, agora são 12h17. Situação tensa no Rio de Janeiro. 2 ônibus foram incendiados na Avenida Brasil. Motoristas e moradores viveram momentos de terror. Este vídeo mostra um dos ônibus em chamas. Um motorista que passava pela Avenida Brasil também registrou do carro com um celular um segundo coletivo. Acabaram de tacar fogo aqui no ônibus aqui na Brasil, hein? Sentido centro. Nossa equipe registrou o trabalho de rescaldo dos bombeiros. Foi preciso reforço de 2 quartéis da região para combater as chamas. Policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais chegaram em seguida. No entanto, os criminosos não foram localizados. A polícia investiga se são os mesmos que se envolveram num intenso tiroteio na Cidade Alta, a poucos metros do local onde os ônibus foram incendiados. Os moradores disseram que a guerra é entre criminosos de facções rivais. Bandidos que teriam sido expulsos da comunidade estariam tentando retomar o controle do tráfico. Logo após o tiroteio, homens armados e encapuzados invadiram a pista e atearam fogo nos ônibus. Acabaram de tacar fogo aqui no ônibus aqui na Brasil, hein? Sentido centro. Os motoristas e cobradores do transporte coletivo de Paulínia decidiram manter a greve pelo menos até hoje, quando haverá uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas. A categoria decidiu cruzar os braços ontem para cobrar pagamento integral da primeira parcela do 13º salário e vale-refeição. Mas os problemas por lá vão além. Funcionários criticam o sistema de gratuidade aos domingos, oferecido pela Prefeitura, o que tem gerado insegurança. Por causa da greve, muita gente perdeu hora. Os pontos de ônibus, veja só, ficaram lotados. E a espera exigiu paciência. Primeiro porque tem pessoas de idade que precisam ir para o médico, consultas marcadas, perdidas, atraso no trabalho e entre outras coisas. Mas também teve usuário que não se importou e manifestou apoio aos grevistas. Só que a pessoa vai trabalhar e não receber. O senhor já está sabendo que aqui só tem 2 linhas, né? Só 2 ônibus que vai lá para o Chamaré. Neste primeiro dia de greve, cerca de 40% da frota estavam nas ruas. Mais uma vez, a paralisação aconteceu por causa da falta de pagamento. Desta vez, os motoristas e cobradores estão sem receber o vale-refeição e a primeira parcela do 13º salário. Começamos aí a greve, estamos atendendo a população ao mínimo, né, da exigência da lei. Na expectativa de amanhã, nessa audiência com a Justiça do Trabalho em Campinas, a gente possa resolver essa situação, que é uma vergonha. É claro lembrar a população de Paulínia que isso é sobrevivência humana. Teve trabalhador ontem que não tinham o que comer em casa. Não é de hoje que motoristas e cobradores aqui de Paulínia têm enfrentado problema com um atraso no pagamento. Essa situação começou em agosto deste ano e tem se agravado desde então. Mas desta vez, outro caso tem chamado a atenção por aqui. Veja só. A gratuidade é muito complicado para nós. Nós ficamos hostilizados na rua, trabalhando com muita molecada, fazendo bagunça, noia entra dentro do ônibus, usam droga dentro do ônibus. Colegas nossos já foi agredido por conta disso, por tentar parar aquele pessoal que está fazendo esse tipo de coisa no ônibus. Recentemente teve até uma tentativa de estupro dentro de um ônibus aqui pela manhã, logo cedo. Tentativa de estupro. E para a população, até o próprio pai de família, mãe de família, não vai circular nos ônibus no período da noite, no final de semana, por causa dessa bagunça que há dentro da cidade. Infelizmente, a realidade é essa. O ataque de vândalos e a tentativa de estupro ocorreram nos dias em que a prefeitura oferece gratuidade na passagem. Este funcionário, que prefere não se identificar, confirma esses casos
e fala da falta de motivação para trabalhar diante da situação. Nós trabalhamos muito com medo, muitos problemas que venham causando os meus colegas, principalmente na parte da tarde, muita agressão, muito vandalismo, entendeu? É muito usuário, é muita bagunça, é muita quebração de vidro, você entendeu? Eu não sei o que pode fazer, onde que está o erro, o que está acontecendo, mas tem que ser resolvido. Para resolver este impasse, uma audiência está marcada para esta terça-feira. Se o caso não for favorável aos trabalhadores, o sindicato não descarta a paralisação total. Caso isso não resolva lá em Campinas, a direção do sindicato vai ter que tomar novas providências junto com os trabalhadores para que realmente a gente saia dessa situação que é muito constrangedora. Aquele impasse, né? Eles têm que receber, mas também os moradores da cidade têm que se locomover pela cidade. Agora o flagrante da queda de um parapente no litoral de São Paulo. Olha só o susto. O piloto chega a decolar, mas logo é levado pelo vento. Veja que o parapente gira e em poucos segundos cai numa encosta. Naquele dia do voo, as condições do vento eram bem fortes. Era o chamado vento leste, que vem da lateral e é mais fácil e arriscado de fazer com que qualquer equipamento de voo perca a velocidade de um lado só e gire, como aconteceu. E nessa situação, a encosta até ajudou a amortecer o impacto. Lumarini é piloto e instrutor master de paramotor. Experiente, conhecido por se aventurar em expedições que percorrem o mundo. Ele viu o vídeo e explicou que foi justamente o vento forte que contribuiu para a queda. É uma condição de vento mais forte do que o comum e um vento também bastante turbulento. Ele não chegou a ter vários giros, o que poderia centrifugar mais ainda e ser muito mais perigoso. É onde a gente tem vários acidentes fatais que acontecem no Brasil e em outras partes do mundo também, né, por esse espiral aí que é muito violento, e com a encosta ali acabou amortecendo a queda dele e fazendo com que o problema não tivesse sido bem maior. Em um outro vídeo gravado por um celular, a passageira aparece sendo resgatada. Ela sofreu pequenos ferimentos, o piloto também passa bem. Sobre esse voo, o Marini explica que a ANAC não permite passeios turísticos utilizando qualquer tipo de equipamentos aéreos. Eles são realizados como voo de instrução. O importante seria mesmo que o voo de passeio fosse regulamentado. Isso é uma discussão que já vem anos e anos. Né, existe a necessidade de ser regulamentado esse tipo de atividade, né? Os próprios pilotos que fazem o voo duplo, eles têm essa vontade de que isso seja regulamentado, porque daí dessa forma a gente vai poder ter um controle melhor. RF News de volta e ao vivo para todo o Brasil, agora são 12 horas e 34 minutos. Um acidente inusitado no terminal rodoviário de Santo André, coloca as imagens. O motorista perdeu o controle do veículo e caiu de um viaduto em cima do telhado do terminal rodoviário leste. Você vê aí as pessoas observando assustadas a situação. De acordo com a Polícia Civil, o motorista capotou e voou em direção ao telhado. O carro foi contido pelas vigas de ferro da estrutura do terminal. O motorista sofreu ferimentos leves e foi levado a um hospital da região. Impressionante. Quer compartilhar uma imagem como essa com o Brasil inteiro ou ainda enviar uma reclamação? Anote o nosso WhatsApp, é 19 97414 8550. 19 97414 8550. Você também pode mandar a sua foto enquanto assiste o RF News. Um erro provocado por uma companhia aérea fez com que uma criança de 6 anos que viajava desacompanhada do Rio de Janeiro para Vitória fosse parar no aeroporto de Curitiba. O menino comemoraria o aniversário do pai, mas a festa teve que ser adiada. Um pai desesperado. Foi uma sensação horrível, uma sensação de perda. Fiquei 1 hora sem informação, uma sensação, né, de péssima qualidade de atendimento da companhia aérea, de despreparo. A foto do professor Wanderson Romão chamou a atenção nas redes sociais. O cartaz diz: "Meu filho não é mala para ser extraviado". Mais de 120 mil pessoas compartilharam a publicação. O menino de 6 anos viajava desacompanhado. A mãe foi quem entregou a criança à companhia aérea no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O pai esperava em Vitória, onde eles comemorariam o aniversário do professor. O garoto estava com toda a documentação e deveria ser acompanhado por um comissário de bordo.
Wanderson só percebeu que havia algo errado quando todos desembarcaram do avião, menos o filho dele. Deve ter descido do avião, não encontrou o pai, aí ia visitar o pai, passar o aniversário do pai. E aí ele falou, deve ter pensado, o que o meu pai fez comigo? Onde o meu pai me levou, o que está acontecendo? Sem a ajuda da companhia aérea, o pai pediu socorro à Polícia Federal do aeroporto. O delegado chegou a fazer uma vistoria no avião. Só depois de quase 1 hora de aflição, a empresa informou que o menino estava em Curitiba. Por meio de uma nota, a companhia aérea pediu desculpas à família e à criança pelo ocorrido. Disse que houve uma falha no procedimento de embarque do menor, o que ocasionou a troca de voo. A empresa ainda reforçou que a todo momento a criança foi assistida por um funcionário e que imediatamente fez contato com a família para esclarecer o erro. O vice-presidente de operações da companhia aérea divulgou um vídeo em que diz que vai prestar toda a assistência necessária à família. Ele também pede desculpa. Gostaria de enfatizar que nós estamos muito desapontados, todos nós da Gol, e eu, além de vice-presidente de operações, como pai e avô. E mais uma vez eu enfatizo que nós pedimos desculpas por esse ocorrido. Essa foi a primeira viagem do menino sozinho. O abalo emocional dessa criança e dos pais é imensurável. Então a companhia aérea com certeza terá de arcar com uma indenização para o pai, para a mãe e para a própria criança, visando ressarcir esses prejuízos emocionais e psicológicos causados em toda a família. Que bom que no final foi só um susto, né? Mas que susto essa família viveu. E depois do intervalo, carro de 9 milhões de reais em multas. Os detalhes dessa história já já. Agora são 12 horas e 38 minutos. RF News de volta e ao vivo para todo o Brasil. Agora são 12 horas e 41 minutos. 42, vamos lá. Um carro e 9 milhões de reais em multas. Já imaginou? Esse carro pertence a uma empresa de São Paulo. Mas esse não é o único caso no país. São Paulo. Por essas avenidas e ruas circulam mais de 8 milhões de automóveis. A Americana tem a maior frota de veículos do Brasil e é também a campeã em multas de trânsito. Só no ano passado foram aplicadas 13 milhões e 300 mil multas, 43% a mais que o número registrado em 2014, segundo dados divulgados pela Prefeitura. Nos primeiros 3 meses desse ano, só as multas por radares subiram quase 90% em relação a 2015. Mas nem a presença desses equipamentos intimida os motoristas mais apressados. Essas imagens foram feitas numa das vias mais movimentadas de São Paulo. Não é difícil flagrar motoristas acima da velocidade permitida. E até mesmo circulando por faixas que são exclusivas para ônibus. É um festival de multas e uma ameaça para os motoristas que respeitam a lei. Isso é uma arma no trânsito, eu não tenho responsabilidade nenhuma, ele passa a velocidade que ele quer, ele passa no semáforo vermelho a hora que ele quer. Em alguns casos, a quantidade de infrações atinge valores impressionantes. Esse carro popular, ano 2007, foi confiscado em uma blitz do Comando de Policiamento de Trânsito de São Paulo. Segundo a polícia, ele está registrado em São Paulo, pertence a uma empresa, mas o nome dessa empresa não foi divulgado. Para a surpresa dos policiais, o veículo se revelou um campeão de infrações. No total, o carro foi multado 1.614 vezes e acumulou 9 milhões e 37 mil reais em multas. A maioria por excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho. Outro campeão em multas, essa picape ano 2011. De acordo com esse documento do Detran, só o total de multas soma 9 milhões 369 mil e 881 reais. Com outras infrações e atrasos no pagamento de IPVA e licenciamento, a dívida totaliza 9 milhões 371 mil reais. O carro foi apreendido na zona norte de São Paulo
e está registrado em nome de uma empresa do ramo de comércio e construção, com sede em Guarulhos. O terceiro carro da lista de campeões em multas é esse furgão ano 2002. São R$2.531.000 em multas. O carro está em nome de uma empresa chamada JT Oliveira Balanças, como mostra o documento do Detran. Segundo a Junta Comercial de São Paulo, a empresa está em nome de Júlio Teixeira de Oliveira e funciona na zona leste da capital. Nós fomos até lá e encontramos o dono do furgão. Júlio concordou em falar com nossa equipe. Ele garante que vendeu o carro sem a dívida milionária há 8 anos. O negócio foi feito com uma loja de automóveis da cidade. E então, o dono da concessionária naquela época não teria transferido o carro para o nome dele. A loja faliu e Júlio nunca conseguiu resolver o problema. 8 anos aí, tomando todas essas multas, eu abrindo 20 multas todos os dias. Todos os dias tinha sendo na minha mesa 20, 25 multas. Tá brincando? Todo dia 10, 20 multas. E juntou essa quantidade que o senhor está vendo aí. Ele tenta reunir provas que mostrem que ele realmente vendeu o carro para a concessionária 8 anos atrás. Nem tudo que você lê na internet é verdade. Preocupadas com isso, grandes empresas criaram mecanismos para separar o que é boato do que é notícia. Uma notícia de muita repercussão, mas só depois você descobre que não era nada daquilo. Já aconteceu várias vezes de eu olhar e falar, nossa, que loucura, e passar para as amigas, mas depois falarem, nossa, isso é mentira, isso não é verdade. Eu fiquei, nossa, caí nessa. A grande quantidade de informações falsas que circulam pela internet fez com que os grandes sites de buscas e redes sociais se preocupassem mais com a qualidade do material que divulgam e criaram mecanismos para filtrar boatos e verificar se a notícia é mesmo verdadeira. As informações ganharam um selo de verificação. A novidade já é aplicada em sites no Reino Unido e Estados Unidos. Algumas empresas ainda estudam tirar patrocínio de portais e sites que publicam notícias falsas. Muitas vezes, o boato vira caso de polícia. Uma dona de casa inocente acabou espancada e morta após ser confundida com uma sequestradora de crianças no Guarujá, litoral paulista. O caso aconteceu em maio de 2014. 5 pessoas acabaram presas. Uma delas foi condenada a 30 anos de prisão. Em Salvador, uma jovem foi acusada de espalhar o vírus HIV através de seringas nas ruas. Tudo mentira. Jefferson desconfia de muita informação que recebe e sempre tenta se certificar que o conteúdo é verdadeiro antes de repassá-lo adiante. Acho que eu recebia do Detran, que os meninos estavam falando sobre as multas que aumentaram, né? As pessoas mandaram bastante, daí eu fui pesquisar mesmo para ver se era isso. E era? Cara, não era. Algumas coisas eram, mas outras não. Boatos existem desde sempre, mas ganharam outra dimensão com a abrangência e velocidade da internet. E é muito difícil descobrir a origem. Verificar tudo o que é escrito na web é quase impossível e pode tirar uma das principais características da internet, a agilidade. E ainda pode ser encarado como censura. Essas grandes empresas de mídia ficam entre uma necessidade, uma pressão social para que elas controlem as falsidades que são veiculadas e, por outro lado, uma outra pressão social para que elas permitam a liberdade de expressão dos seus usuários. Divulgar inverdades pode ser considerado crime. Está previsto na Lei de Contravenções Penais criar situações de pânico. A pena até 6 meses de prisão. Nós, como usuários, também temos que ter a cultura de verificar aquela informação, né? A gente tem que saber o que a gente está curtindo, comentando e compartilhando. E no RF News você pode confiar, hein? Aliás, o RF News desta terça-feira está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de agradecer. Primeiramente a Deus pelas bênçãos de 2016 e a direção da Rede Família pela confiança no meu trabalho, especialmente do diretor executivo da emissora, Eduardo Lopes. Obrigado também aos colegas de todos os setores, jornalismo, técnico, operacional e comercial, pelo apoio e encorajamento. Meus sinceros agradecimentos a você de casa, que nas últimas semanas esteve comigo, quando as notícias eram boas ou nem tanto. Aliás, quantas notícias nós dividimos aqui.
Vimos o maior avião do mundo pousar na região de Campinas e o avião que levava a Chapecoense cair na Colômbia. Quanta tristeza! Assistimos inconformados, reviravoltas na política, a revelação de esquemas e a tentativa de calar a Lava Jato. Quantas mudanças ainda virão? Nos chocamos diante de crimes bárbaros e vimos o julgamento de Elise Matsunaga, que matou e esquartejou o marido. Mas também nos emocionamos juntos quando conhecemos as mamães de bebês arco-íris, aquelas que perderam os filhos na primeira gestação e depois tentaram de novo. E quando mostramos o desfile de moda que um grupo de universitários fez para aliviar a dor da luta de crianças contra o câncer. Foi lindo de ver. A partir de amanhã, Marielle Jacon volta ao comando do RF News depois de merecidas férias. O RF News que termina aqui. Obrigado pelo carinho, uma excelente tarde para você e até mais. Tchau!